E a gente parte agora para os verbos, beleza? A gente parte agora para os verbos. O que a gente vai fazer agora? Então, mudando completamente o nosso assunto, a gente vai procurar trabalhar aqui. A gente vai ter um inicinho agora, pessoal, bem daquela construção mesmo, para a gente pegar fase a fase, tá legal? Por quê, pessoal? Primeiro, o assunto verbo, ele é importante pra caramba. Ele é muito importante, tá? Então, por exemplo, que a gente vê a estrutura, por exemplo, a FCC. Cara, a FCC, ela cobra de uma forma bem peculiar. Terror, vou fazer a prova da FCC e quero trabalhar em cima de verbos. Cara, a gente tem todas as minhas aulas da FCC, voltando para a FCC, do Estratégia, eu tenho lá, a primeira aula é emprego de modo e tempo verbal, flexão verbal e tal. Logo a primeira aula, que é gratuito, todo mundo está de olho lá, tá tranquilo, beleza? Então tem uma pancada de exercício lá e tal. E a banca FCC, ela cobra bastante isso, tá? Ok. Outras bancas, como ESAF, CESP, Sesgran Rio, IBFC, IBAD e tantas outras, vem cobrando também. Então o que a gente nota, né? Esse conteúdo verbo, quando você pega a gramática, fica um colossal, né? Tamanho colossal, né? Nesse conteúdo aí. O que a gente vai procurar fazer aqui na nossa aula? Procurar, de certa forma, ser dinâmico e também que a gente possa trabalhar bastante com as questões. Mas antes de trabalhar questões, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que estruturar o verbo. Por quê, moçada? A partir do momento que a gente estrutura a flexão do verbo, você vai perceber as desinências, elas vão se repetir sempre naquele mesmo modo, naquele mesmo tempo. Então, a partir do momento que você começou a conjugar e foi entendendo, cara, qualquer verbo que surgir em língua portuguesa, você vai saber conjugar. É essa a nossa ideia, a nossa intenção aqui. Tá legal? Então vamos lá, vamos devagar mesmo, que esse nosso curso ele é básico e a gente quer fortificar o seu entendimento. Beleza? Ok, vamos lá. Acompanhando comigo na tela, olha só. Emprego de modo e tempo verbais. Bom, para eu notar aí o que é emprego de modo e tempo verbais, eu tenho primeiro que entender algumas peculiaridades do verbo, tá ok? Beleza, vamos lá então a essas peculiaridades. Por que eu estou falando de peculiaridades? Porque há alguns princípios que as bancas, naturalmente, elas gostam de cobrar, tá legal? E a gente, ao entender alguns princípios desses, a banca, por exemplo, as provas, por exemplo, numa alternativa, coloca algumas palavras que, de repente, a gente pode ficar na dúvida. A primeira coisa que eu coloquei aqui foram as formas nominais. Por que formas nominais, Terror? Já que você está falando de verbo, é o seguinte. A primeira ideia que você vai ter dos verbos, eles podem se apresentar como formas nominais. Caraca, Terror! Formas nominais num capítulo só de verbo, o que acontece? Os verbos, eles podem se comportar, dependendo do contexto, como nomes. Isso mesmo, como nomes. Então a gente vai ter uma distribuição. Basicamente vão se comportar com valores substantivos, com valores adverbiais, com valores adjetivos. E tudo tem o seu eixo, olha só. Então, as formas nominais, a gente falou que podem, algumas palavras, alguns verbos podem se comportar como substantivo, advérbio ou adjetivo. Você vai notar o seguinte, é normal o infinitivo, né, ele se comportar como substantivo, tá legal? Olha só, o infinitivo é aquela forma primitiva do verbo, é aquela que termina em R. Inclusive, é com ela que você vai saber qual é a conjugação verbal, né? Se a primeira com a vogal temática A, se a segunda com a vogal temática E, se a terceira com a vogal temática I, beleza? Então, o infinitivo é aquele que termina com R. Então, às vezes, algumas provas cobram assim, né? Marca alternativa em que o verbo é finito. Cara, o que é um verbo finito, Terror? O verbo finito é aquele que é conjugado. E o verbo infinito, opa, é o infinitivo que ele está querendo que você observe. Ele está nas formas nominais. Forma nominal infinitiva. Beleza? Então, finito significa o verbo conjugado, flexionado, em tempos e modos verbais. Tá legal? Acompanhando comigo? Veja bem, então. Aí eu tenho o verbo cantar. Vamos conjugar o verbo cantar? Eu canto, cantas. Então, olha só, o infinitivo dele é cantar. O infinitivo é o verbo saber. O infinitivo é o verbo partir. Beleza? Mas, Terror, por que ele tem relação com o substantivo? Pelo seguinte, eu posso dizer para você que o cantar é muito importante para nós. O cantar, o viver, né? O viver é importante. Olha só, se eu coloco um artigo antes, o artigo o, eu transformo esse verbo do infinitivo num substantivo.
Tá legal? Beleza. Vamos à frente, vamos observar os demais. Olha só. O gerúndio. O gerúndio é aquele verbo que termina com NDO. Então você vai notar o seguinte, ó. Você vai ter a base, né, do verbo, né, aqui, ó. E essa base você coloca R para infinitivo. E você vai acrescentar NDO para gerúndio. Beleza? NDO. Ok. Nesse caso, por que gerúndio é uma forma nominal? Porque, dependendo da situação, ele vai se comportar como um advérbio. Amanhecendo, vou à sua casa. Amanhecendo, anoitecendo. Está vendo só? Ela marca um valor, nesse caso, adverbial. Ok? Beleza, se comportando como um advérbio. E a gente tem a próxima, que é o particípio. Rapaz, quantas e quantas vezes a gente confunde o particípio com um adjetivo? Cara, direto a gente confunde. Veja só, se eu falo assim para você, sou abençoado, tá? Sou abençoado. Terror, vem cá. Sou abençoado. Abençoado é um adjetivo ou é um verbo? Vai depender do contexto, né? Acompanha comigo, olha só. Na aula de sintaxe de oração a gente comenta bastante isso, né? Sou abençoado. Quando eu falo sou abençoado, eu posso interpretar o quê? Eu, sujeito aqui está oculto, tá? Então aqui é o sujeito oculto. Sintaticamente analisando, tá? Eu tenho um verbo de ligação aqui. E abençoado, ele é um adjetivo. Eu vou colocar em cima aqui a classe gramatical, tá? Ele é um adjetivo que aqui eu vou falar que ele é um predicativo. Porque o predicativo é aquele termo que caracteriza o sujeito, de quem o predicativo fala, né? Característica dele e tal. Ok, eu posso interpretar então abençoado como adjetivo? Posso, porque o particípio é uma forma nominal, pode se comportar como adjetivo, tranquilo. Agora veja só essa estrutura aqui, ó. Sou abençoado por Deus. Pronto. Agora, abençoado aqui é adjetivo? Não. Você não analisa abençoado sozinho. Agora, ele está numa locução verbal, ok? Numa locução verbal da voz passiva. Por que você tem certeza disso? Porque eu tenho por Deus aqui, que é o agente. A gente vê isso na aula de sintaxe de oração. É o agente da passiva. Por quê? Deus abençoa-me, né? E nesse caso eu vou subentender aqui, ó, o sujeito oculto, eu, ó. Eu, que vai ser o quê? Um sujeito paciente. Tá bom? Aí você vai notar, opa, aqui, ó, realmente é particípio. Não tem jeito. Mas às vezes, essa palavra, né, abençoado, que é um particípio, pode se comportar como adjetivo. Está aqui, ó. Então, várias e várias palavras, a gente tem, sim, algumas dúvidas em relação a ser um adjetivo ou ser um particípio. Muitas vezes a depender da intenção comunicativa do autor, né? E outras vezes você nem consegue mesmo saber. É particípio ou adjetivo? Tem que ampliar um pouquinho mais, né, o contexto para poder saber, senão não tem jeito. Beleza? Então, por que a gente fala isso, moçada? Pelo seguinte, quando a gente entra na aula de período composto por subordinação, o que você vai notar lá na frente, na aula de período composto por subordinação? A gente vai notar o seguinte, que uma oração subordinada substantiva, ela vai ser, quando ela está reduzida, basicamente vai ser reduzida de infinitivo. Tá legal? Então, a gente algumas vezes faz isso. A gente fala assim, ó, gostaria de falar com você. Gostaria, verbo transitivo indireto, de falar com você é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Está reduzido de infinitivo. De falar é infinitivo. Tá legal? Beleza. Olha só uma outra construção que a gente poderia ter aqui o seguinte. Poderia ter o seguinte. Amanhecendo, como a gente falou, amanhecendo vou à sua casa. O amanhecendo se comporta como advérbio, mas na realidade é uma oração subordinada adverbial temporal. Tá ok? E ela se encontra reduzida de gerúndio. Então, gerúndio também é normal que uma oração subordinada adverbial, não são todas, logicamente, mas é normal que, em essência, ela fique no modo, nesse caso, né, reduzida de gerúndio. É normal isso acontecer. Tá legal? Beleza. E o particípio? Quantas e quantas vezes a gente nota aí uma oração reduzida, né? Oração subordinada adjetiva e ela está reduzida de particípio, tá ok? Eu poderia, por exemplo, falar o seguinte, Adolfo, que é dedicado ao estudo, passou em primeiro lugar.
Adolfo, vírgula, dedicado ao estudo, vírgula, passou em primeiro lugar. Dedicado ao estudo é uma oração subordinada adjetiva, ela é explicativa e é reduzida de particípio, tá bom? Pode só tirar o que é ali, você já notou que na sequência tem um particípio aí, beleza? Fica mais fácil você notar isso daí. Então, oração reduzida de particípio adjetiva, tá legal? Acompanhando comigo. É lógico que a gente vai ter, por exemplo, oração reduzida de infinitivo, que pode ter um valor adjetivo. A gente pode ter, como a linguagem é dinâmica, eu posso, vez ou outra, ter uma oração adverbial e ela se encontra reduzida de infinitivo, reduzida de particípio, isso acontece. Mas, em essência, a gente nota isso. Oração substantiva, normalmente a redução é de infinitivo, como a gente mostrou aqui. Porque o infinitivo se comporta muitas vezes como substantivo. Oração adverbial, reduzida, normalmente ela vai ser reduzida de gerúndio. Normalmente. Por quê? Porque o gerúndio muitas vezes vai se comportar como um advérbio. Tá? Beleza. E o particípio? Muitas vezes oração subordinada adjetiva, quando reduzida, vai ser reduzida de particípio, em essência, mas pode também ter outros, beleza? Ok, acompanhando comigo, vamos que vamos à frente. É interessante a gente saber também a estrutura das formas verbais, né? E também alguns conceitos básicos. Por quê? Nas alternativas, ou em algum pedido de questão, a gente nota isso também acontecendo. Vamos lá. Cara, o que é um radical? Dentro da estrutura da palavra, né? A gente vai ver então que existe o radical. O que é o radical? O radical é a essência da palavra, tá legal? Então, quando a gente fala que as palavras, eu tenho uma sequência de palavras de mesmo radical, a gente vai dizer que é uma sequência de palavras de mesma família, família etimológica. São palavras cognatas, beleza? Então, palavras que você tem um grupo de palavras que tem a mesma base, o mesmo radical, a gente naturalmente tem aí palavras de mesma família, tá ok? E nesse caso são chamadas de palavras cognatas. Tranquilo. Por exemplo, eu coloco lá o verbo amar, né? Aí eu falo amante, tem a mesma base. Amado tem a mesma base. Amor tem a mesma base. Então são palavras cognatas de mesma família. Tá legal? Acompanhando comigo então é o seguinte. O radical é o morfema, quer dizer, parte da palavra, que concentra o significado essencial do verbo. Então, em estudar, aqui está o princípio, o sentido principal. Estude. Amar, aqui está. Cantar, aqui está. Em vender, aqui está. Beber, esconder. Permitir, partir, proibir. Ok? Então, esses aí são os nossos radicais. Beleza, tranquilo. Vamos à frente. A gente também tem a vogal temática. Então, o radical, a essência. Só que essa essência, eu falo cantar. Eu só vou falar cante? Não. Eu preciso completar com uma vogal, para a pronúncia ficar melhor. Aí, essa vogal vai ser chamada de vogal temática. Vogal temática verbal. E nós temos 3. E para que serve a vogal temática verbal? Para indicar qual é a conjugação. Se primeira, com vogal temática A. Se segunda, com vogal temática E. Se terceira, com vogal temática I. Beleza? Ok. Vogal temática verbal. Ok? Tranquilo. Então ela serve para quê? É essa parte da palavra, que é chamada de morfema, que permite a ligação entre o radical e as desinências, sobre as quais nós falaremos daqui a pouquinho. Então nós temos 3. A que caracteriza a primeira conjugação é o A. A que caracteriza a segunda conjugação é o E. A que caracteriza a terceira conjugação, o I. Tá ok? Bem tranquilinho. Vamos que vamos. É interessante a gente notar quais são as conjugações, tá? Mais à frente a gente vai comentar por quê. Beleza, vimos radical, vimos vogal temática, e agora a gente vai verificar aqui o seguinte, ó. Como a gente tem, né? Poxa, Deus, você falou vogal temática A, vogal temática E, vogal temática I, marcando primeira, segunda e terceira conjugações, significa que todos os verbos vão ser terminados em A, E e I? Vão ter só essa vogal temática aí? Sim. Mas vem cá, não existe o verbo compor, propor, sobrepor, por, compor e assim por diante? Tem. Olha, nesse caso eu tenho o, vogal temática O. O que você vai notar aí, moçada? Nesse caso, os verbos são derivados de por. E esse verbo aí, por, ele era no latim poer.
E aí, quando a gente conjuga, por exemplo, a gente vai notar eu ponho, tu pões, ele põe, aí a vogal temática aparece. Isto é, no infinitivo, a vogal temática não aparece nesse verbo, tá ok? Por isso, ele é de segunda conjugação, tá ok? Então, nós temos aqui o poer, ele veio do poer do latim, né? E ali, nesse caso, arcaica poer, gerou o latim poere, caiu esse e depois esse e. Por isso ficou por, como nós temos hoje. Tá legal? Beleza! Então, a gente vai observar aí o seguinte. O conjunto formado pelo radical, sobre o qual nós falamos, ó, cante é radical, vende é radical, parte é radical. Pela vogal temática, primeira conjugação a, segunda conjugação e, terceira conjugação i, então isso é chamado de tema, tá legal? É chamado de tema justamente essa junção. Radical mais vogal temática, tá legal? É chamado de tema. Ok, vamos à frente. Desinências. Aqui é interessante a gente notar. O que são as desinências, moçada? Então, você vai notar isso daqui a pouquinho nas flexões dos verbos, né? Fica mais fácil, mais tranquilo para você notar. Então é o seguinte, as desinências, tudo que a gente fala sobre desinência significa flexão. Por exemplo, quando a gente fala do substantivo, adjetivo, quais são as desinências? Eu tenho, num nome, eu tenho, por exemplo, palavra, vamos botar lá, a palavra, vamos colocar, garotos. Garotos é um substantivo, né? Então nós temos lá garotos, não é verbo não, substantivo. Em garotos, você vai notar então que o O marca o gênero masculino. Garotas, o A marcando o gênero feminino. Então eu tenho a flexão dessa palavra, não é? Ela tem a flexão no masculino e a flexão no feminino. Concorda comigo? É desinência, esse O e o A. Um marcando o masculino e o outro marcando o feminino, desinência de gênero. E eu vou colocar o S aí para quê? Para marcar o plural, desinência de número. Então, para a gramática, sempre que eu tenho singular plural, né, esse contraste aí, eu tenho a diferença de número. Então, esse S marca o número. Tá ok? Belezinha, acompanhando comigo, olha só. E agora, quanto ao verbo? Quanto ao verbo, eu vou ter essencialmente duas desinências. Diferente do que nós vimos lá, né, que a gente falou agora do nome, né, que nós temos desinência de gênero e de número, eu vou ter, na realidade, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. E a gente vai indicar cada uma com muita calma agora. Olha só, observando cada um, né, para a gente chegar aqui a essas desinências, a gente vai relembrar o que é um radical. Temos aí o cante, o radical, que é a base de sentido do verbo. Temos a vogal temática, sobre a qual nós falamos. A vogal temática ela serve para indicar as conjugações. Nesse caso, o A indicando a primeira. Ok? Belezinha, tranquilo. A gente parte agora para desinências. Ok. Lembra que a gente falou sobre o tema? Aqui, ó. Aqui está o tema, né? Ok, agora a gente vai falar sobre a desinência modo temporal. Cara, a gente vai falar pra caramba nisso daqui na sua cabeça, tá? Então, olha só. Modo. O que é modo? Modo é, nesse caso, vai distribuir. O modo serve para distribuir os tempos verbais. Tá ok? Então eu tenho o modo indicativo, eu tenho o modo subjuntivo, eu tenho o modo imperativo. Então ele vai, na realidade, distribuir os tempos verbais conforme o emprego deles. Tranquilo. Então, nesse caso, uma desinência que marca o modo e o tempo. Olha só, esse SSE aqui marca justamente isso. Qual é o modo aqui na palavra cantássemos? O modo é o subjuntivo, sobre o qual nós falaremos daqui a pouquinho. É o modo subjuntivo, cantássemos. E qual é o tempo? É o pretérito imperfeito. Opa, então eu marquei o modo subjuntivo e o tempo pretérito imperfeito. Tá legal? Belezinha, acompanhando comigo? E é natural, então, que você tenha a desinência a modo temporal em todo aquele tempo verbal, marcando aí. Então, o modo pode ser a marcação do indicativo subjuntivo, né? Também nós temos o imperativo. Mas quando a gente for marcar para você essa desinência modo temporal, você vai perceber que ela não marca essencialmente o imperativo, marca o modo indicativo e subjuntivo mesmo. Tá legal? Beleza. E o tempo presente, passado, futuro. Tá bom? Ok. Com calma a gente vai mostrando nas flexões dos verbos, que é muito bom de fazer. Já a gente começa. E aqui a gente tem o mos, que marca o quê, pessoal? Cara, o mos marca a primeira pessoa, tá? Do plural. Primeira pessoa do plural, que é o nós. Né? Nós cantássemos.
Então, eu tenho aqui a desinência número. O que significa número? Singular ou plural. E pessoa. Nesse caso, quais são as pessoas do discurso? Primeira, segunda e terceira. Tá legal? Então, conforme a gente vê nos pronomes, quando a gente vai flexionar lá o pronome pessoal do caso reto, eu tenho primeira, segunda e terceira, né, do singular, eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira do plural, nós, vós, eles. Então, eu tenho um número singular e um número plural. E eu tenho apenas 3 pessoas do discurso. Beleza? Ok. Então, a gente vai limpar isso daqui, porque aí você faz um print da tela, né? Fica o negócio arrumadinho, tranquilo, beleza. Você já fez o print e a gente parte para frente. Então, lembrando aqui que desinências, isso aqui. Ok? Show de bola, vamos à frente. Modo. Então, a gente falou sobre o modo, né? Ó. O modo indicativo, ele transmite certeza, convicção. Terror, eu estudo todos os dias. Você pode até estar mentindo, né? Mas você está transmitindo convicção naquilo que você está falando. Rapaz, eu estudo todos os dias. Tá legal? Então, nesse caso, eu tenho um modo indicativo. Ele marca para a gente a certeza, convicção de alguma coisa. Tá ok? Beleza. Veja o próximo. A gente tem um modo subjuntivo. Aquele que, de certa forma, transmite dúvida, incerteza, possibilidade. Tá legal? Então, é algo questionável. De repente, não vai acontecer. Cara, talvez... Olha só o advérbio de dúvida aqui, ó. Talvez eu estude ainda hoje, terror. Não tenho muita certeza, não. Talvez eu estude. Então, é uma incerteza, uma possibilidade. Concorda comigo? Então, toma cuidado com isso. E a gente também tem um imperativo. Ele vai transmitir uma ordem, um pedido, uma solicitação, um conselho. E aí, moçada, muitas vezes as provas, né, cobram simplesmente isso. Está lá, estude, pois esta matéria é importante para a prova. Estude se encontra no imperativo. Mas ele transmite ordem, pedido, solicitação ou conselho. E aí você vai perceber pelo contexto. Não é? Vamos lá. Terror, então, imperativo é ordem, né? Sim, normalmente é ordem. E às vezes a banca joga com isso. Tem que tomar muito cuidado. Normalmente é ordem. Então, olha só. Quando você chega para o seu filho, né? Ou então para o irmão mais novo e tal, fala assim, estude agora, estude. Simplesmente falando com ele, ó, estude e pronto. Né? Você determinou que ele fizesse isso. Cara, na boa. Nesse contexto aí, a criança vai fazer? O que ela vai fazer? Ela vai para o quarto, vai trancar no quarto, né? Vai se trancar no quarto e vai estudar? Não. Normalmente não vai estudar. Vai enrolar, vai embromar, né? Porque você determinou uma coisa que, na realidade, precisa de uma conquista para aquilo acontecer. E aí vem aquela ideia, né? Quando você tem um contexto em que a ordem não funciona, por que não funciona? Porque a exigência nesse caso, não fica bem. Determinadas situações, você precisa da ordem. Por exemplo, numa situação em que a pessoa corre risco de vida. Opa! Então, de repente, alguém está atravessando a rua e vem um carro, a pessoa fala assim, pule! Logicamente, eu vou começar a falar, pule, tendo em vista que, tentando aconselhar a pessoa, pum, o carro passou por cima. Concorda comigo? Então, quando há uma ideia de perigo, né, naturalmente a pessoa vai utilizar a ordem. Por quê? Há uma exigência. Então, você precisa de uma expressão curta para ser executada rapidamente, uma pronta resposta. Aí a gente usa a ordem. Ok, mas em determinados ambientes não fica bem a ordem. Quantos chefes precisariam, né, ouvir isso, né, gente? Eu sei disso. Então, de repente, a pessoa fala com o outro, faça isso aqui agora. Só o faça isso aqui agora dá uma raiva, fala a verdade, né? Então, na realidade, o que seria necessário para que esse patrão, né, soubesse? Poxa, emprega um imperativo com uma noção de pedido, solicitação. Faz o quê, meu filho? Dá uma aula de português para ele, que na sequência ele empregue as palavrinhas mágicas que a gente fala com o nosso filho, né? Estude, pois é importante para você. Né? Você colocou aí uma oração coordenada explicativa, para quê? Para suavizar, abrandar uma ordem e soar como um conselho. Feche a porta, por favor. Olha a expressão mágica aí. Palavrinha mágica. São chamadas expressões de gentileza. Né? Por gentileza, abra a porta. Quantos patrões, como você te sentia assim, passa de repente ali, passa para ele, olha só, aprendi na aula de português, isso aí eu acho que é legal para você. Né? Então, empregar o imperativo como ideia de ordem em determinado contexto causa, na realidade, uma rebeldia. Né?
muitas vezes aquilo não será executado como deveria ser executado. Ok? Beleza, então toma cuidado com esses valores aí. Se é um pedido, é o contexto que vai dizer e as expressões ali colocadas se vão suavizar ou não a ordem. Tá legal? Acompanhando comigo, nós temos aqui o conselho. Ó. Estude, pois esta matéria é importante para a prova. A gente trabalha isso no período composto por coordenação. E aí, nesse caso, isso aqui ó, é uma oração coordenada sindética explicativa. E essa estrutura serve para quê? Para suavizar a ordem. Deixa de ser ordem e soa como conselho. Tá legal? Vou limpar isso daqui para ficar mais fácil e a gente continua. Olha lá. Alguns conceitos importantes. Nesse caso, a gente não vai ficar assim, especificando demais, não. Só para você ter uma noção mesmo, tá legal? O que são verbos regulares? Moçada, o que é uma coisa regular? É aquilo que é continuado. É aquilo que se repete normalmente. Isso é uma coisa regular. Olha, regularmente, quinta-feira, 19 horas, Terror está fazendo a quinta com o Terror. Pronto. Isso é uma coisa regular. Concorda comigo? Beleza. Então, um verbo que é regular é aquele que repete a mesma base. É aquele que repete aquele radical sem sofrer diferença nos seus fonemas. Basicamente é isso. Olha só. Então, o regular são aqueles verbos que mantêm a mesma base, o mesmo radical. Então eu falo, eu canto, talvez eu cante, se eu cantasse. Então eu procurei colocar aqui, ó, verbos, tempos verbais que fazem normalmente os verbos mudarem os seus radicais quando são irregulares. Então nós temos aqui o presente do indicativo, tá? Eu tenho aqui o presente do subjuntivo e aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá legal? Então, se eu canto, se talvez eu cante e se eu cantasse. Tá legal? Beleza, tranquilão. Vamos à frente, olha só. Pegando aqui, vamos pegar os irregulares. Veja bem aqui, ó. Irregulares, verbos que não mantêm a mesma base. Ora, se os regulares mantêm a mesma base, os irregulares não vão manter. Tá legal? Acompanhando comigo, então, vamos observar aqui o seguinte, olha só. Pega aqui o verbo saber, tá? Ó, o verbo saber, olha só. O verbo saber, meus amigos, tem esse infinitivo aqui. Tá legal? Ó, S-A-B. A base aqui ó, é S-A-B. Concorda comigo? Beleza. Aí eu coloco no presente indicativo o quê? Eu sei. Só tem o S aqui agora. Ah, no presente subjuntivo, talvez eu saiba. É o S-A e B. Olha só. E no pretérito imperfeito subjuntivo, se eu soubesse S-O-B, mudou bastante o radical. Concorda comigo? Então é um verbo irregular. Às vezes, a prova pede somente para você marcar a alternativa em que haja o verbo irregular. É isso. Tá legal? Beleza, acompanhando comigo. Vamos lá, vamos à frente. Os verbos ser e ir, tá? Ó, os verbos ser e ir, eles são chamados de verbos anômalos. Por que são chamados de verbos anômalos? O que é uma anomalia, melhor dizendo, né? O que é uma anomalia? Anomalia é uma irregularidade profunda, tá legal? Anomalia não é um problema, né? Numa máquina, teve uma anomalia e tal, não está havendo rendimento, que está havendo algum problema. Anomalia nos verbos significa que é uma irregularidade profunda, isto é, nós mudamos a palavra. Então, basicamente, os verbos ser e ir, a gente nota que é uma mudança da palavra mesmo. Olha só. Vou colocar aqui de novo ó, o presente do indicativo, o presente subjuntivo e o pretérito imperfeito subjuntivo. Todos esses tempos a gente vai trabalhar a exaustão. Tá? Então, o verbo ser, veja só, o infinitivo é ser, o infinitivo é ir. Ok. Eu sou, né? Eu sou. Talvez eu seja. Se eu fosse, olha só, já mudei o radical aqui para F, só F. Tá vendo? Ó? Aqui no presente, ó, eu sou, tu és, ele é. Olha só, ele é. Mudamos completamente, concorda comigo? Então, nesse caso, a gente tem os verbos anômalos, basicamente esses aí, ó, ser e ir. Eu vou, verbo ir, logo de cara eu tenho, ó, eu vou, beleza? Não tem nenhuma letra daqui, ó, aqui igual, tá vendo? Ó? Talvez eu vá se eu fosse, ó. Nesse caso, por coincidência, a gente tem aqui ó, a mesma palavra, né? A mesma forma para verbos diferentes. Tá ok? Então são chamados de anômalos. Cara, na boa, isso aqui serve apenas para conhecimento seu
De repente cai essa palavra numa das alternativas e você sabe que é o verbo ser e ir. Tá legal? Beleza, não é para ficar decorando isso não. Bom, pessoal, a gente vai dar uma paradinha aqui, já já a gente volta. É o tempo de um cafezinho. Valeu!